Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero comentar com vocês, apresentar algumas considerações sobre um documento, sobre um marco jurídico institucional, um arcabouço jurídico institucional muito interessante, muito importante, que é a existência da Política Nacional do Idoso. Esse documento, ele foi criado, teve a gestão, a participação de várias pessoas idosas, movimentos sociais de idosos no Brasil inteiro, movimento de aposentados, universidades brasileiras, profissionais que trabalham com envelhecimento, Sociedade de Geriatria e Gerontologia do Brasil, com várias ramificações nos estados. Essa Política Nacional do Idoso, hoje, ela contempla, existe, melhor dizendo, 4 de janeiro, há 27 anos de existência no nosso país. Por isso que eu penso que é muito importante, e o motivo desse vídeo, de compartilhar essa data e o conteúdo do que representa essa data com vocês, é para não deixar passar batido, como se diz, uma data muito importante para a política social brasileira, que é a existência da Política Nacional do Idoso, que foi sancionada no dia 4 de janeiro de 1994, sob a gestão do ex-presidente Itamar Franco, e sendo regulamentado depois, 2 anos depois, já sob a presidência do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa política, esse documento, como todos os documentos que reúnem direitos e também, por que não dizer, deveres da sociedade em seus vários segmentos, ela não é dada de graça, como se fosse uma dádiva do gestor público à sociedade. Não. A nossa tradição, as nossas conquistas de direitos sociais, e em que pese hoje a gente está vivenciando a retirada desses direitos, ela acontece na organização política mesmo, sindical, das categorias, mobilizações e mais mobilizações. Assim foi com esse movimento de pró-idosos na constituição, na configuração desse arcabouço jurídico, desse marco jurídico institucional que é a Política Nacional do Idoso. Eu quero dizer a vocês que foi uma conquista dos trabalhadores, dos profissionais e de todas essas instituições que atuam na defesa dos direitos das pessoas idosas e os próprios idosos também, com as suas entidades representativas, notadamente a Associação de Aposentados e Pensionistas, instituições que atuam nessa linha de defesa dos direitos da pessoa idosa. Então é muito importante falar um pouco sobre essa data, sobre a existência desse documento. E quais são, ou qual é o principal objetivo dessa Política Nacional do Idoso? Lembrando a vocês que nós estamos no ano de 1994, um ano de constituinte, já aí se encaminhando, o país sofrendo interferências da sociedade sobre o poder público, sobre a gestão nacional, estadual, de protagonismo da sociedade civil em todos os seus campos de atuação, e que a partir desse documento, o que se desejava, o que se esperava é que a situação da pessoa idosa não ficasse mais restrita, resumida, presa à responsabilidade da família. A gente ainda tem esse entendimento. As mudanças culturais não acontecem por uma assinatura de uma autoridade, pela caneta da autoridade presidencial, por exemplo. Mas o que se deseja com a existência da política de 1994 para cá
ao longo desses 27 anos de existência é que as questões, os problemas, as conquistas, os direitos das pessoas idosas passem a ter um envolvimento de toda a sociedade, requerendo para isso respostas públicas do poder público de modo geral para as suas necessidades. A pessoa idosa então sai da cena doméstica familiar e ganha as ruas, ganha o ambiente público. E sendo público, a questão do envelhecimento diz respeito a todos nós, não só individualmente, de que eu, você vamos envelhecer e ficando só sobre a família, mas o Estado, a comunidade, os municípios, as cidades passam a ter uma responsabilidade cidadã e pública com os seus cidadãos idosos dos municípios da cidade. Então, o objetivo da política, em síntese, é promover a autonomia, a independência e a participação efetiva da pessoa idosa na comunidade. Sair do lugar de coitadinho, de incapacitado, para o lugar de capacidade, de conquistas, efetivação e preservação dos seus direitos sociais, né? Hoje, como é que está a Política Nacional do Idoso, para a gente finalizar esse vídeo? Precisa de maior divulgação, é um documento muito importante, que inclusive ele serviu de base para a criação de um outro documento mais à frente, em 2003, que é o Estatuto do Idoso. É um documento que pontua, que determina, que apresenta diretrizes de políticas públicas para todos os municípios brasileiros. Então, Juiz de Fora, por exemplo, que é a nossa cidade, para que ela se torne efetivamente uma cidade amiga da pessoa idosa, que é o que nós desejamos, que a Organização das Nações Unidas deseja, que vários profissionais estão engajados mundialmente nessa luta, é a efetivação da Política Nacional do Idoso, principalmente na destinação de políticas públicas para os campos da saúde, da assistência social, do transporte, não é, da segurança, da cultura, da educação, do lazer. Então, esse é o desafio. Fazer dessa data um marco, revigorar a existência dessa política e fazer com que efetivamente o que a Política Nacional do Idoso coloca no papel ganhe diretamente, objetivamente, a vida das pessoas idosas, por exemplo, em Juiz de Fora, tendo em vista buscar essa autonomia, independência e a participação da pessoa idosa na nossa cidade, da nossa comunidade. Então, pessoal, são essas as primeiras impressões e reflexões que eu apresento para vocês, e peço a vocês que se inscrevam no meu canal do YouTube, Pitico Anísio, compartilhe esses vídeos, os nossos conteúdos, deixem os seus comentários no direct, por exemplo, no Instagram, façam contato comigo para que a gente possa ampliar esses assuntos ligados ao envelhecimento, que o torne mais familiar e que a gente possa ampliar essa conversa com mais gente, tá bom? Então, pela sua atenção, mais uma vez agradeço e até um próximo encontro. Muito obrigado.